Olá, quero aqui estar cumprimentando aí a todos vocês e estar agradecendo aí a todos por nos acompanhar nesse trabalho. Que Deus possa estar abençoando ricamente as vossas vidas. Neste momento estaremos falando sobre a força da liderança. Estaremos falando sobre liderança e eu quero aqui estar me apresentando. Meu nome é Valdeir Gomes. Estamos aqui com mais um vídeo para estar agregando valor para a sua vida, para estar aí lhe ajudando na execução de uma liderança eficaz. Então eu quero aqui estar, antes de nós estarmos dando início, eu quero aqui estar convidando você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que também ela possa estar aprendendo. É porque essa aí é a lei da recompensa, porque quando você agrega valor para a vida de outras pessoas, você irá receber com abundância o retorno para a sua vida. Então semeie na vida de alguém, porque com certeza você irá colher os frutos desta semente. Então, vamos estar falando sobre a força da liderança. Porque uma liderança, ela para que ela possa ser eficaz, ela tem que ter uma força, o seu potencial a ser desenvolvido. Porque uma liderança, ela precisa de desenvolver o seu potencial. Estaremos trabalhando aqui neste momento 3 pilares muito importantes. Porque se você conseguir trabalhar esses 3 pilares, então você vai começar a observar êxito na sua capacidade de liderar. Então nós vamos estar tratando aqui desses 3 pilares muito importantes. Se você puder, pegue aí uma caneta, um pedaço de papel ou o seu caderno e faça algumas anotações. Por quê? Quando nós anotamos algo, então nós estamos armazenando ou guardando, porque de uma hora para outra nós iremos precisar. Porque muitas vezes nós não podemos estar confiando apenas na nossa mente, porque a nossa mente, às vezes, com tantas informações, por uma hora ou outra, ela falha. Então, se você tem algo anotado, é mais fácil para que você possa recorrer a estas ferramentas numa hora de uma necessidade. E outra coisa muito importante também é que você, ao escrever, você está aí exercendo aí uma âncora, um gatilho mental, porque quando você escreve, a sua mente ela está captando e memoriza com mais facilidade. E ali vai ficar guardado na sua consciência, ou seja, no seu subconsciente. E isso é muito importante. Então, vamos lá. Tratar desses 3 pilares. Porque existem muitos outros pilares que também são importantes para que você possa exercer a sua liderança. Mas só que estaremos tratando aqui apenas de 3, porque são muito importantes para que nós possamos desenvolver o nosso potencial. E assim como eu já falei, compartilhe aí esse vídeo com outras pessoas, com seus colegas de trabalho, aí aqueles que exercem liderança, porque liderança
ela não é exercida somente em uma organização, mas liderança também ela é exercida dentro do lar, na família, na sua instituição. Então isso é muito importante, que você compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu gostei, aí o seu joinha, também ative aí os sininhos de notificações, para que quando nós estivermos postando novos vídeos, você possa receber em primeira mão. E também que você deixe aí abaixo nos comentários, deixe aí o seu comentário, aí a sua pergunta, que isso irá nos ajudar bastante a estarmos melhorando e desenvolvendo o nosso trabalho. Então vamos lá. Estarei falando aqui sobre esses 3 pilares importantes. Primeiro, a força da liderança trata desses 3 pilares importantes qual nós estamos tratando neste momento. Primeiro pilar, o indivíduo. Por quê? Não tem como exercer uma liderança sem liderar indivíduos. Mas o mais importante, como indivíduo, você tem que se liderar, você tem que se autopoliciar, você tem que se organizar, você tem que ter uma observação crítica sobre você mesmo e positiva, de onde eu estou errando ou onde eu posso estar melhorando e buscando cada vez mais desenvolver o meu potencial ou o seu potencial. Isso é muito importante, de estarmos sempre buscando conhecimento para que possa estar agregando valor às nossas vidas e à vida de outras pessoas. Então, o indivíduo, ele começa por você, para que você possa estar exercendo uma liderança eficaz. E a força da liderança, ou seja, a força do indivíduo, é muito importante. Porque todo indivíduo, ele tem um potencial a ser trabalhado. Porque você como líder, ou você como líder, ou líderes, tem que aprender a desenvolver o potencial de um indivíduo. Porque nós trabalhamos com pessoas, nós somos pessoas, aí com capacidade de desenvolvimento. Então você como líder, você tem que exercer esta força na sua liderança em desenvolver o indivíduo, porque cada indivíduo ele tem um potencial e cada potencial desse indivíduo ele precisa ser trabalhado. E você como líder, você tem que observar para que você possa estar trabalhando a força do indivíduo. Porque o indivíduo ele tem um potencial incrível que você às vezes nem imagina. E quando nós aprendemos sobre a força do indivíduo e trabalhando este potencial, então você estará agregando valor à vida do indivíduo e você também estará adquirindo experiência e dando mais força à sua liderança. Então a sua liderança, ela será uma liderança forte e eficaz quando trabalhamos com o indivíduo não como máquinas, porque indivíduos são pessoas e pessoas não são objetos e nem máquinas que você aperta em um determinado botão e designa aí as suas responsabilidades e espera o resultado. Então isso é muito importante para que você possa estar exercendo a força da sua liderança com eficaz. Então, isso, quando nós observamos com muita atenção, o indivíduo, ele tem um potencial maravilhoso que pode estar ajudando a você crescer e, ao mesmo tempo, esse indivíduo estará crescendo
também. Por que que eu digo o indivíduo? Porque quando você trata com pessoas, cada pessoa tem algumas limitações, algumas dificuldades. E às vezes, você como líder, você tem que observar se há algo que precisa ser feito, que precisa ser modificado, melhor dizendo, ou que precisa ser ampliado. Então, essa é uma responsabilidade de um líder, é trabalhar a força do indivíduo, desenvolvendo o seu potencial e as suas habilidades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ação. Toda liderança forte, ela tem ação. Porque hoje, quando nós observamos, muitos estão desenvolvendo a sua liderança, mas sem ação. Porque hoje nós vemos muitos líderes que estão deixando algo para resolver amanhã, algo que deveria ou deve ser resolvido hoje, mas alguns, até com medo do indivíduo, ou com medo das consequências, ou de resolver este problema, deixam este problema para amanhã. E aquilo vai se tornando uma bola de neve. Em vez de causar um pequeno problema, este problema ele vai se ampliando. E da forma que ele vai ampliando, fica mais difícil de você resolver a situação em si. Então, a força de um líder, ela tem que ter ação. Se você tem um projeto a ser desenvolvido, às vezes você fica com medo de colocar ou até mesmo de se expor para resolver um problema, então saiba que você precisa entrar em ação. Porque, como diz o ditado popular, muitos líderes, eles estão empurrando com a barriga, deixando algo que pode ser resolvido hoje para resolver amanhã. Então, quando nós observamos que quando uma ferida ela está recente, ela é mais fácil de se tratar. Mas se você deixar esta ferida, ela vai inflamar e até às vezes ela pode causar uma infecção e dessa infecção causa uma infecção generalizada e pode levar até óbito ou uma amputação. E se um líder ele não entra em ação, ele pode ter algumas percas muito grandes, em alguns momentos percas pequenas, mas se não houver ação, essa perca ela pode ser maior, ou até uma destruição de algo que estava em andamento e que poderia ser resolvido com mais rapidez. Que quando nós observamos a ação, nós vemos um exemplo muito claro do nosso Mestre Jesus Cristo. Nosso Mestre Jesus Cristo é um exemplo de líder, um líder que tinha força na sua liderança. Porque quando Jesus ele tinha algo para resolver, ele resolvia de imediato. Ele sabia o momento certo e exato de resolver as coisas. Ele entrava em ação. Então nós aprendemos algo muito importante com o nosso Senhor Jesus Cristo, o líder de todos os tempos, inigualável, não existe outro. Então nós temos que aprender muito com o nosso líder Jesus. Ele é muito importante nós estamos estudando a liderança de Jesus. Estude a liderança de Jesus.
nas escrituras, nos evangelhos, nós vemos muitos ele falar sobre alguns assuntos que ele não deixava para depois, que quando ele resolvia, ele estava resolvendo de imediato. Ele não deixava para amanhã. Tratando da liderança do nosso mestre Jesus, eu me lembro de quando ele estava dando um sermão e ali algumas pessoas começaram a se retirar. E ali ficou apenas os seus discípulos juntamente com ele. E ele ali entrou em ação e disse: olha, vocês também não vão acompanhar essa multidão? E ali aqueles discípulos observaram no seu mestre que ele era um líder que tinha força e que entrava em ação. E eles disseram: para onde que nós iremos? Porque só tu tem a palavra de vida eterna. Então o líder, ele tem que ter posição. A sua palavra, ela tem que ter convicção. Ela não pode ser meio termo. Ela tem que ser uma palavra exata. Mesmo que às vezes alguns se afastem, mas depois eles irão entender porque aquilo que você está fazendo é o melhor para a organização, é o melhor no momento, é a decisão certa a ser tomada. Então, a força da liderança, o líder, ele tem que entrar em ação. Porque muitos líderes hoje estão sofrendo, porque deveria resolver algo, mas ficaram com medo da consequência da situação ou do ponto de vista dos seus liderados. Então isso é muito importante. O nosso mestre Jesus, ele não observou desta forma, mas porque ele tinha convicção que aquilo que ele estava fazendo, as palavras que ele estava dizendo, eram as palavras certas e que traria resultado futuro para aquela organização, para o trabalho que seria exercido na frente. E nós vemos depois os seus discípulos exercendo autoridade e entrando em ação no momento necessário. Esse é o segundo pilar da força da liderança, ação. Primeiro, a força do indivíduo. Segundo, ação. Um líder tem que ter ação. Ele não pode estar esperando apenas pelos seus liderados, mas ele tem que agir e entrar em ação e mostrar como que é o trabalho deve ser feito. E em terceiro e último lugar, que é um dos pontos muito importantes, a força da liderança é necessário de ter relacionamento. Porque não tem como você desenvolver um indivíduo, não tem como você entrar em ação, mas se você não tem relacionamento, uma credibilidade no meio dos seus liderados, no meio da liderança que você exerce, se você não tem relacionamento com a sua família, você não tem um relacionamento com os seus filhos, não tem relacionamento com os seus funcionários, se você é patrão, você não tem relacionamento, na sua comunidade, não ter um relacionamento com outros líderes, a qual você possa estar aprendendo com eles. Se você não tem o relacionamento, até mesmo com as autoridades da cidade, do país que você exerce, então é muito importante nós observarmos, porque hoje, quando nós entramos para o lado religioso, nós vemos aí congregações se degladiando umas com as outras. Não há esse relacionamento entre os líderes. E isso vai decorrendo para os liderados.
Os liderados não têm um espelho, um modelo, porque não há esse relacionamento. E você não pode exercer uma liderança eficaz, forte, sem um relacionamento com seus liderados. Então, o relacionamento é muito importante. Então, quando nós observamos a questão do relacionamento, primeiro, se você não tem um relacionamento com o seu líder maior, com o Criador, isso é muito importante. Temos que ter um relacionamento com o Criador de primeira mão e um relacionamento com os liderados e um relacionamento com outros líderes. Porque se você é um empresário, se você não tem um relacionamento com outros empresários, se você não tem um relacionamento com os seus fornecedores, se você não tem um relacionamento com os seus colaboradores, se você não tem um relacionamento com os seus clientes, se você não desenvolve esse relacionamento, fica muito difícil uma liderança eficaz e forte. Isso é muito importante. O relacionamento na liderança não tem como haver uma substituição. Porque quando falamos de líderes que têm uma força na sua liderança, me lembrei de um personagem chamado Davi, aí das Escrituras Sagradas. Porque um dia, Davi, ele foi um jovem, e logo após foi escolhido rei, e ali, logo depois, ele foi caçado ali pelo rei do momento, que era Saul, e ali ele fugiu para as cavernas, caverna de Adulão. Então, nas suas fugas, ele se ausentou para uma caverna e ali outras pessoas, outros indivíduos, pessoas endividadas, pessoas que eram a escória da sociedade, pessoas que eram rejeitadas, pessoas que não tinham mais motivo para estar na sociedade, essas pessoas se reuniram com Davi. E Davi exerceu ali todos esses pilares a qual eu acabei de falar. Ele desenvolveu o potencial de cada indivíduo, ele desenvolveu, ali ele entrava em ação no momento de guerra, ele desenvolvia ali uma ação e ele tinha um relacionamento com os seus liderados. Então, de um certo momento, ele ficava observando a cidade de Jerusalém e um dia ele disse, ele desejou tomar água ali de Jerusalém e ali os seus liderados ficaram observando e viram e ouviram ali o que Davi estava pensando, imaginando e falando. E eles foram buscar água, porque ali tinha um grande exército que estava guardando a cidade. Mas aqueles liderados, eles por ter um relacionamento com o seu líder, eles resolveram a estar agregando ali, devolvendo, melhor dizendo, tudo aquilo que Davi tinha feito por eles. E eles foram lá arriscando as suas vidas e trouxeram água, enfrentando batalha, ali guerreando, e aqueles homens voltam todos machucados, ali de estar batalhando para buscar um pouco d'água para o seu líder. Mas o mais importante é que Davi não pediu para eles fazer isso, mas eles reconheceram o relacionamento que Davi tinha com eles. E eles resolveram estar retribuindo ali, fazendo um desejo do coração do seu líder. E o mais importante é que Davi, logo após ele pegar ali
aquela água ele não bebeu, ele pegou ela e derramou na terra. Ele disse: eu não posso beber o sangue dos meus liderados. Eu não posso fazer isso. Eles arriscaram as suas vidas para estar retribuindo a mim. Mas o mais importante é que Davi, ele não se colocou no pedestal. Não. Ele resolveu valorizar o esforço que os seus liderados fizeram, porque ele tinha um relacionamento com eles. E eles viram que aqueles indivíduos eram fortes e que eles entraram em ação. Mas ele não aceitou de primeira mão aquele desafio que aqueles homens fizeram apenas para satisfazer o desejo do seu coração. Ele reconheceu que aqueles homens arriscaram a sua vida para satisfazer o desejo do seu coração. E ele ali disse: eu não posso tomar esta água, porque se eu fizer isso, eu estarei bebendo o sangue destes homens. E os liderados, eles não são para ser sugados, eles são para ser desenvolvidos. Mas muitos líderes hoje estão sugando seus liderados, estão puxando todo o seu néctar, vamos dizer assim, sugando tudo o que pode, sem dar nada em troca, sem fazer nada pelos seus liderados. Então isso é muito importante. Se você quer ter uma liderança forte e eficácia, você tem que aprender a desenvolver o potencial do indivíduo. Você tem que aprender a entrar em ação no momento certo, na hora certa, e não deixando algo que pode ser resolvido para depois. E você tem que ter um bom relacionamento entre seus liderados. Porque quando temos um bom relacionamento, isso vai trazer um grande benefício. Vai trazer um grande benefício quando você tem um bom relacionamento com outros líderes, quando você tem um relacionamento até mesmo com as autoridades, isso vai trazer um grande benefício. Então, que você possa estar desenvolvendo esta força na sua liderança. Então, quero aqui estar agradecendo a você que ficou conosco até este momento. Eu peço novamente que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando este vídeo com outras pessoas. E que você possa estar entrando. Aí logo abaixo estarei deixando aí alguns links que poderão estar te ajudando a desenvolver esse potencial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.